Terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei e depois, para me ajudar, deixe um comentário. Queridos, tomemos o evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos no discurso no Sermão da Montanha e nós nos encontramos mais uma vez, assim como ontem, como um trecho do Evangelho que é muito exigente. Talvez seja um dos mais difíceis de se colocar em prática, porque toca justamente aquilo que mais dói no nosso coração, que mais dói no coração de todo ser humano, ou seja, as ofensas, as injúrias, as perseguições, as traições. Tudo isso machuca o nosso coração, tudo isso machuca a nossa vida, e Jesus Cristo então quer ir à contramão daquilo que seria, digamos assim, o natural da nossa reação. E Jesus começa dizendo, versículo 43, Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Parece óbvio, né? Amar a minha mãe, amar o meu pai, amar o meu irmão, minha irmã, amar somente o meu amigo e odiar o meu inimigo. Se ele não quer ser meu amigo, então eu preciso ficar longe dele. Esse seria o natural da nossa vida. E era uma mentalidade muito comum, e é também amar quem está do nosso lado e rejeitar quem nos faz mal. Mas, meu irmão, olha, Jesus estica. Jesus não gosta daquilo que é mínimo, ele quer o máximo. Jesus sempre vai nos conduzir a um caminho mais alto, e por isso ele afirma, versículo 44, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, presta atenção, meu irmão, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então, percebam, meus irmãos, que Jesus não está dizendo que nós devemos gostar da pessoa que nos faz mal. Jesus não está falando que eu devo gostar do mal que o outro me fez, mas também não está dizendo que devemos aceitar as injustiças ou deixar que continue nos machucando, de forma nenhuma. Prestemos atenção. Amar o inimigo significa não permitir que o ódio domine o nosso coração. Significa desejar, de fato, que aquela pessoa também se converta, que encontre o caminho de Deus, que se arrependa. É não permitir que o ódio tome conta, é não permitir que a vingança, lembra o assunto da vingança do dia de ontem? É não permitir que a vingança vai poluindo a minha cabeça. Mas, de fato, estender a mão para aquela pessoa quando ela precisa, rezar por aquela pessoa, para que, de fato, ela se converta, para que encontre Deus no caminho, que ela mude de vida. E Jesus aqui nos apresenta o motivo dessa atitude no versículo 45. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então vejam, meus irmãos, que Deus não ama apenas as pessoas boas, porque talvez Ele iria amar pouca gente. Você concorda comigo? Aqui, meu irmão, Deus oferece diariamente os seus dons a todos nós. O sol nasce para todos. Então, qual é a comparação? Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. Então, o sol nasce para todos. A graça cai para todos. A chuva cai para todos. Então, logo, a misericórdia de Deus não depende dos nossos méritos, mas da sua infinita bondade. E isso, como consequência, nos leva a uma pergunta muito concreta. Como nós estamos tratando aqueles que nos decepcionaram? Como falamos das pessoas com quem nós tivemos conflitos? Será que nós alimentamos ressentimentos durante muitos anos sobre aquelas pessoas ou sobre aquela pessoa? Será que nós estamos rezando por quem nos fez mal, por quem nos fez sofrer? Ou estou rezando para ele quebrar a cara, quebrar a perna e dar uma diarreia? Entende, meu irmão? Fiz aqui uma brincadeira, mas
Mas veja, eu estou de fato rezando pela conversão da pessoa, eu estou realmente rezando para que Deus inclusive cure esse ressentimento. Essa é a lógica que Jesus quer trazer. Jesus não pede apenas que nós deixemos de fazer o mal, mas ele pede algo muito maior. Ou seja, que rezemos pelos que nos perseguem. E quando começamos a rezar por alguém, meus irmãos, Deus também vai transformando o nosso coração. Veja, meus irmãos, que um santo remédio para conseguir perdoar alguém é começar a rezar por essa pessoa. Deixa eu te fazer um propósito, deixa eu te fazer um desafio. Comece a rezar por aquela pessoa que te machucou. Faz isso, meu irmão. Aquela pessoa que tem, como nós aqui em Goiás nós falamos, né? Aquela pessoa que você tem ranço da cara dela. Começa a rezar por ela. Não estou falando para você fazer aquela oração prolongada, não, mas, por exemplo, você pode, no seu terço, incluir o nome daquela pessoa. No início da missa, no seu coração, você inclui o nome daquela pessoa. Entende? Isso é rezar pela pessoa que te machucou. E Deus vai convertendo seu coração. Deus vai, inclusive, curando o seu coração. Depois, Jesus faz uma outra provocação no versículo 46. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Meus irmãos, é fácil amar quem nos trata bem, muito fácil. É fácil ser gentil com quem é gentil conosco, é lógico isso. Isso qualquer pessoa faz. Mas o discípulo de Cristo é chamado a fazer algo de extraordinário. Lembra que eu disse? Jesus está nos esticando. E por isso Jesus continua no versículo 47. E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Aqui está uma grande lição para a gente. A fé deve produzir uma diferença concreta, uma diferença radical, ou seja, uma diferença na raiz do nosso comportamento. Não basta frequentar a igreja, participar da missa, conhecer a palavra de Deus. O Evangelho precisa transformar a maneira como nós tratamos as pessoas, especialmente aquelas com quem temos dificuldade. Então veja o que Jesus está falando. Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? A pergunta é, e o extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Ou seja, os pagãos não tratam bem somente aquelas pessoas que tratam bem eles? Jesus quer mais. Jesus quer te e quer me esticar. E aí talvez alguém diga, mas padre, isso é impossível. Queridos, humanamente é mesmo. Humanamente talvez seja muito difícil mesmo, assim, é fora de questão, eu também sou gente, entendo isso. Mas Jesus nunca pede algo impossível sem oferecer a sua graça. Amar como Cristo amou é uma obra do Espírito Santo em nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos capacita a perdoar, compreender, vencer o desejo de vingança. Então, por fim, meus irmãos, Jesus conclui com uma frase impressionante, versículo 48. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa perfeição não significa nunca errar, não, de jeito nenhum. Significa buscar a perfeição do amor, da misericórdia, do perdão. É procurar amar como Deus ama e, claro, com as nossas limitações, porque nós não somos deuses, nós somos favorecidos pela graça de Deus, mas nós somos seres humanos. Então veja que hoje cada um de nós pode fazer um pequeno exame de consciência e perguntar, existe alguém que eu não consigo perdoar? Tem alguém que ainda machuca o meu coração? Uma memória? Tem alguém no seu coração, meu irmão, que você não conseguiu perdoar ainda? Existe alguém por quem eu me recuso a rezar? Talvez é seu pai, sua mãe, sua sogra, seu sogro, sua nora, seu genro, seu filho, seu amigo, colega de trabalho. Existe uma mágoa, meus irmãos, que ainda domina meu coração? Faz esse exame de consciência e começa a apresentar para Deus. Então, peçamos ao Senhor a graça de dar o primeiro passo. Talvez nós não consigamos mudar imediatamente os nossos sentimentos, mas nós podemos começar pela oração. Sim, isso já é um passo importantíssimo. E quando nós colocamos uma pessoa diante de Deus, o próprio Deus começa a curar as feridas do nosso coração. Então que Maria, Mãe da Misericórdia, nos ensine a responder ao mal com o bem e a viver o amor que Jesus nos propõe para que sejamos de fato, verdadeiramente, filhos do Pai que está nos céus. Amém. Escreva aqui nos comentários, Senhor, me dê a capacidade de perdoar. Senhor, me dê a capacidade de perdoar. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, mandar esta homilia para frente. Muito obrigado porque você está aqui comigo todos os dias. Evangelize comigo, se inscrevendo no canal, mandando esta homilia para frente. Vamos aumentar o número da família daqueles que ouvem a palavra de Deus todos os dias. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.